Olá, seja bem-vindo à nossa revisão de História do Rio Grande do Norte. Eu sou o professor Carlinhos e a partir de hoje estaremos juntos em uma série de aulas que vai tratar sobre os principais tópicos da história do nosso estado. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o Rio Grande do Norte no início do século XVI. Acompanhe comigo. Como vocês sabem, o Rio Grande do Norte, a exemplo do que acontecia nas demais regiões do Brasil, antes da chegada dos colonizadores, o RN era habitado por inúmeras tribos indígenas. Por essa razão, nós vamos iniciar a nossa aula lançando o olhar sobre as culturas desses povos indígenas. Acompanhe comigo. Os grupos indígenas, eles não são homogêneos. Professor, o que isso significa? Que quando se trata de índios, vamos lembrar que não existe apenas uma única cultura. A cultura do índio, na verdade, ela é heterogênea, porque cada grupo indígena, cada tribo, cada comunidade vai ter sua própria cultura. Não existe uma cultura comum compartilhada por todas as tribos. Na verdade, cada tribo indígena vai apresentar uma característica cultural totalmente diferente. A prova disso é o idioma. Aqui no Brasil, para se ter uma ideia, passa de 1.700 línguas a quantidade de idiomas falados pelos indígenas. Por aí você já compreende que não existe apenas uma cultura indígena. Na verdade, o que temos é uma cultura heterogênea. No próximo tópico, vamos lembrar que o índio ele teve um papel fundamental na formação da sociedade brasileira. Eu lembro a vocês que o Brasil ele vai ser formado a partir do encontro e do confronto entre três etnias distintas: o índio nativo, o branco colonizador e o negro, que vem compor a principal mão de obra colonial, que era a mão de obra escrava. Portanto, o índio ele vai ser extremamente relevante nessa formação da nossa sociedade. Até porque, até hoje é possível perceber em nosso país uma grande quantidade de heranças culturais que nós herdamos desses povos indígenas. As culturas indígenas não estão congeladas no tempo. Professor, o que isso significa? Que quando a gente olha para o índio, há uma tendência tradicional de sempre pensar que o índio é aquele que está na mata, com um cocá na cabeça, de tanga e arco e flecha. Mas devemos observar que ao longo do tempo, as culturas indígenas passaram por modificações. Aliás, a mudança na cultura indígena foi até um meio do índio garantir sua sobrevivência. O índio precisou se adaptar a novas realidades exatamente para não garantir sua total extinção. Portanto, a cultura do índio ela não ficou congelada no tempo. Uma observação que é muito importante ser colocada nesse momento. O fato do índio ter passado por mudanças culturais não implica dizer que ele deixou de ser índio. Na verdade, ele apenas mudou muitos costumes, o que não implica dizer que ele perdeu sua etnia. As mudanças culturais não implicam, não obrigam o índio a deixar de ser a etnia a que ele pertence. E o próximo tópico, as culturas indígenas não são atrasadas. Quando nós observamos a cultura indígena, é possível perceber uma grande riqueza em sua formação. Agora, o olhar que nós lançamos sobre essas culturas devem ser olhares de alteridade e não de antropocentrismo. Como assim, professor? Devemos levar em consideração que não existe cultura superior nem cultura inferior. A cultura do índio era diferente da nossa cultura, o que não implica dizer que a cultura desses indígenas fossem pior ou melhor. Na verdade, era uma cultura própria. Portanto, devemos observar que a cultura dos povos indígenas eram culturas totalmente dentro de suas características, não eram inferiores, se nós compararmos a nossa cultura ou a outras culturas. Dando continuidade, observem comigo essa ilustração. Você tem aqui a imagem do índio passando por processos de mudanças culturais. O índio que inicialmente estava lá na floresta com arco, com a lança na mão, com o cocá. E aí você tem na última imagem o índio segurando um celular, né, e de terno e gravata. E aí eu novamente enfatizo, o fato desse índio ter passado por mudanças culturais não implica dizer que ele deixou de ser índio. Apenas houve mudança em seus costumes. E aí nós chegamos aos índios do Rio Grande do Norte.
Vamos lembrar que aqui no Rio Grande do Norte, no início do século XVI, nós vamos encontrar dois grupos de índios distintos. Em nosso litoral, teremos a presença dos índios potiguares, enquanto que na parte do interior, teremos a presença dos janduís e também dos tapuias, tá? Portanto, nós vamos ter aqui dois grupos indígenas que vão predominar dentro desse território que mais tarde seria o Rio Grande do Norte. O litoral habitado pelos potiguares, enquanto que a parte do interior habitada pelos janduís e pelos tapuias. Uma observação que é muito importante a gente lembrar é que o termo potiguar, né, essa referência aos índios que habitavam o nosso litoral, a palavra potiguar ela é de origem tupi, significa comedor de camarão. E aí eu lembro a vocês que aquele que nasce no Rio Grande do Norte pode ser chamado por duas nomenclaturas. Ou nós somos chamados de potiguares, em referência aos índios que habitavam o litoral, ou somos chamados de norte-riograndenses, devido à política aqui implantada. Vamos lembrar que quando o Brasil foi dividido em capitanias, o nome que foi dado à nossa capitania foi a Capitania do Rio Grande e depois rebatizada como Capitania do Rio Grande do Norte. Portanto, norte-riograndense está ligado à questão política. Potiguar, a referência a esses índios que habitavam o nosso litoral. No início do século XVI, o ciclo econômico que vai predominar não apenas no Rio Grande do Norte, mas ao longo da costa brasileira, vai ser o ciclo do pau-brasil. Na verdade, o pau-brasil foi a primeira riqueza em nosso território explorada pelos europeus. Sobre o ciclo do pau-brasil, a gente deve observar as seguintes características. Primeiro, o pau-brasil não marcou o início da nossa colonização. Vamos lembrar que na época do pau-brasil não houve formação de cidades nem povoados. Na verdade, a colonização ela só começaria a partir da introdução da cana-de-açúcar. A produção açucareira foi o produto escolhido pelos portugueses para dar início à nossa colonização. Na época do pau-brasil, nós não vamos ter formação de cidades. O pau-brasil vai ser muito importante no século XVI e sua importância está ligada ao fato de servir, na época, para fazer tinta para tingir tecido. Do núcleo do pau-brasil, tirava-se um pigmento avermelhado que era utilizado para fazer tinta para tingir tecido. O uso da mão de obra nesse momento vai ser a mão de obra indígena. E aí você pode perguntar, professor Carlinhos, e a mão de obra escrava negra? Ora, a escravidão negra ela só vai ser implantada no Brasil somente a partir da vinda da cana-de-açúcar. Quando nossa riqueza era o pau-brasil, a mão de obra que era utilizada pelos europeus era a mão de obra indígena. Foram os índios que colaboraram com os europeus na extração da madeira. O comércio do pau-brasil era realizado através de escambo, né? E aí vamos destacar que escambo significa troca de mercadorias. O europeu dava alguns objetos para os índios, que na nossa visão capitalista eram objetos considerados irrelevantes. O índio recebia em troca do pau-brasil objetos como panela, apito, espelho, né? Então, em troca desses objetos, o índio extraía o pau-brasil e dessa forma realizava essa troca com o europeu. Lembrando que o índio não conhecia essa visão capitalista. Portanto, na visão indígena, o que estava acontecendo não era um comércio, era uma troca de presentes. O europeu presenteava o índio com objetos, enquanto que os índios devolviam para os europeus, né, a madeira, o pau-brasil. Muito bem. E aí, nós vamos concluir essa primeira parte do pau-brasil dizendo que a extração da madeira ela acontecia de forma predatória. Ou seja, os europeus extraíam o pau-brasil e eles não replantavam. E a consequência disso vai ser óbvia, né? Nós vamos ter praticamente a total extinção do pau-brasil de nosso território. Para vocês terem uma ideia, o RN nesse início do século XVI era totalmente preenchido por pau-brasil. Hoje é o tipo de árvore, né, que é bem difícil de encontrar. Tanto é que muitas pessoas nascem, crescem, morrem no Rio Grande do Norte sem conhecer uma árvore de pau-brasil. Nesse ciclo econômico, durante esse período, né, esse começo do século XVI, na época do ciclo da madeira, nós vamos registrar a presença dos franceses
aqui no território do Rio Grande do Norte. Esses franceses vinham para a nossa região exatamente para contrabandear o pau-brasil. Passando então para o próximo tópico, nós vamos agora tratar sobre o Marco de Touros. Vocês conseguem observar na imagem, né? Nós temos aí a imagem do marco. Essa foto, ela foi exatamente tirada na época em que o marco estava no Forte dos Reis Magos. O Marco de Touros, ele permaneceu na cidade até 1976. Nesse ano, o marco é trazido para o Forte dos Reis Magos e, recentemente, o marco foi novamente transferido do Forte dos Reis Magos para o Museu Câmara Cascudo, né? O museu, que é uma instituição administrada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Hoje, o Marco de Touros se encontra no Museu Câmara Cascudo. Muito bem. Sobre o Marco de Touros, o que é que a gente vai observar? Primeiro, o marco foi trazido ao Brasil no ano de 1501 pela expedição comandada por Gaspar de Lemos. A próxima observação é que esse marco vai ser o primeiro marco chantado, ou seja, fixado à terra pelos portugueses no Brasil. Ele representou a posse das terras recém-descobertas por Portugal. Aqui eu chamo a atenção de vocês para uma observação muito importante. O Marco de Touros é considerado um patrimônio cultural potiguar. No entanto, do ponto de vista político, politicamente falando, quando analisamos a história do Rio Grande do Norte, percebemos que do ponto de vista político não existe uma relação direta entre o Marco de Touros e o Rio Grande do Norte. Por quê, professor? Porque em 1501 o Rio Grande do Norte nem existia nem como capitania. Então, quando esse marco foi colocado em nossa praia, na verdade era Portugal tomando posse de suas terras recém-descobertas. Na verdade, o marco está muito mais ligado à conquista do Brasil do que à conquista do Rio Grande do Norte. Portanto, o fato do marco ter sido implantado em uma praia que hoje pertence ao Rio Grande do Norte não significa dizer que esse marco tenha relação direta com a política do nosso estado. Na verdade, o marco não era para conquistar o Rio Grande do Norte. O marco era para conquistar as terras conquistadas por Portugal. Tanto é que cabe aqui observar que o patrimônio cultural que marca o início efetivo da nossa colonização foi a construção da Fortaleza dos Reis Magos. É com o forte que o Rio Grande do Norte vai ser efetivamente colonizado. Portanto, é o Forte dos Reis Magos que marca o início da nossa colonização. Enquanto que o Marco de Touros é representativo, é um símbolo de Portugal tomando posse das terras brasileiras. Dito isso, nós vamos então passar para as nossas questões, tá? Iremos responder aqui algumas questões, né, para nós fixarmos o assunto que estudamos nessa aula. Vamos então para a questão número 1. Diz assim a questão: sobre a cultura indígena, podemos afirmar que, letra A, os índios eram homogêneos. Ora, a gente já elimina a letra A porque, ao contrário do que diz a alternativa, as culturas indígenas não eram homogêneas. Lembre-se que as culturas indígenas elas eram heterogêneas. Cada grupo indígena apresentava uma característica cultural diferente. Portanto, a gente elimina a letra A. A letra B diz assim para a gente: apesar de cada tribo falar uma língua diferente, as tribos possuíam uma cultura comum. E aí, mais uma vez, eu enfatizo que não existia entre os índios uma cultura comum ou uma cultura única. A letra B também está incorreta. A letra C: cada comunidade indígena possuía sua própria cultura, o que torna os índios heterogêneos. A letra C é exatamente a alternativa correta. Né? Como diz a alternativa, cada comunidade tinha sua própria cultura. Portanto, o que vai predominar nas culturas indígenas é a heterogeneidade. E aí nós marcamos como alternativa correta a letra C. A letra D diz assim: somente os índios do litoral brasileiro possuíam uma linguagem compartilhada pelas tribos. Não, na verdade, tanto no litoral quanto no interior, nós vamos encontrar diversas línguas faladas pelos índios, tá? Desde o início da colonização. Então, a questão número 1, a resposta correta é a letra C de casa.
Passemos então para a questão número 2, uma questão da UFRN. Diz assim a questão número 2. O Rio Grande do Norte formou-se historicamente a partir de uma diversidade geográfica, étnica e cultural. Todavia, as designações dadas aos que nasceram no estado, Potiguar e Norte Rio-Grandense, não conseguem abarcar essa diversidade, na medida em que, letra A, Potiguar relaciona-se a todos os ocupantes do território no período anterior à colonização. E aí nós entendemos que a letra A está incorreta porque os potiguares não habitavam todo o território do Rio Grande do Norte. Na verdade, os potiguares eram aqueles que habitavam o nosso litoral. Portanto, a alternativa A está incorreta. A B. Potiguar é um tributo a um indivíduo, o guerreiro Poti, que colaborou com os portugueses na conquista do território. Na verdade, a expressão potiguar não está relacionada apenas a um único índio. Na verdade, está relacionada a todo um grupo de indígenas que habitava o nosso litoral. Portanto, a letra B também está incorreta. A letra C. Potiguar se refere aos grupos indígenas que se aliaram aos franceses contra os portugueses. Norte rio-grandense se refere apenas aos descendentes dos colonizadores portugueses. Chamo a atenção de vocês porque a alternativa está incorreta, uma vez que diz que Norte rio-grandense é somente descendente de português, apenas descendente dos colonizadores. E vamos lembrar que nós que somos potiguares somos, na verdade, descendentes da mistura das três etnias. Até porque o Rio Grande do Norte, assim como o Brasil, vai ser exatamente o resultado desse encontro entre índios, brancos e negros. Portanto, a letra C também está incorreta. E aí nós chegamos à alternativa correta, que é a letra D. Potiguar diz respeito apenas aos nativos que antes da colonização habitavam o litoral, enquanto que Norte rio-grandense relaciona-se com a divisão territorial e administrativa estabelecida pelos colonizadores portugueses. E aí nós chegamos à alternativa correta, que é a letra D. Passemos então para a terceira questão, uma questão elaborada pela Consultec. O Marco de Touros representa um monumento que faz parte da história do Rio Grande do Norte. Tendo sido erguido, vamos lá. Aí mais uma vez eu lembro, tá? Esse Marco de Touros faz parte do patrimônio potiguar, uma vez que ele foi colocado pelos portugueses em uma praia, né, do nosso estado. Mas se lembrem, do ponto de vista político, era muito mais Portugal tomando posse das terras brasileiras do que tomando posse do nosso RN. Vamos então para as alternativas. Letra A. O Marco de Touros teve a sua importância, letra A, para marcar a importância do domínio holandês. Não, a letra A está incorreta, até porque o marco não foi colocado pelos holandeses, foi colocado pelos portugueses. Letra B. Para legitimar e oficializar a tomada de posse dos territórios pelos portugueses. Eis então a alternativa correta. A resposta número 3 é a letra B. O objetivo de Portugal ao colocar o Marco de Touros em nossa praia era exatamente para legitimizar e oficializar a tomada de posse dos territórios que mais tarde seriam chamados de terras brasileiras, ok? A letra C, em reconhecimento ao papel desempenhado pelos franceses, e aí mais uma vez eu lembro que o Marco de Touros não foi colocado pelos franceses, nem pelos holandeses. O marco vai ser implantado pelos portugueses, ok? E letra D, para homenagear o herói rio-grandense André de Albuquerque, líder dos movimentos de independência. Ora, a letra D está incorreta porque André de Albuquerque só vai aparecer na história do Rio Grande do Norte somente no início do século XIX, quando acontece a Revolução Pernambucana. O Marco de Touros foi colocado aqui em nossa praia no ano de 1501, portanto não há essa relação entre André de Albuquerque e o Marco de Touros. Com isso, nós finalizamos a nossa primeira aula de revisão de História do Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Um forte abraço.